ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia, Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa noite que o Senhor nos presenteou para que possamos, ó Deus, estar na Tua presença. Pai querido, a Tua presença é tudo o que nós necessitamos. E essa noite, meu Pai, é uma noite tão especial, porque o Senhor está conosco e tem nos abençoado de uma forma toda especial. Essa noite, meu Deus, nós nos reunimos como igreja para adorar e glorificar o Teu santo nome, para buscar a Tua presença, para que juntos, ó Pai querido, possamos engrandecer o Senhor, Rei dos reis, Senhor do Senhor, Criador de todas as coisas, Criador dos céus, Criador da terra, Criador do universo, Deus das constelações. O Teu Senhor, o Senhor é muito grande e é muito poderoso, o qual não cabe na nossa mentalidade, em nosso coração. Mas sabemos que o Teu caminhar é nas estrelas, e sabemos que o Senhor é o Deus que nos escolheu para que um dia vamos morar contigo, morar com o Senhor, ó Deus, e viver para sempre contigo. Pai querido e santo, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, ainda, meu Deus, que seja pequeno, mas é o que nós somos, ó Deus querido, é com o nosso coração, é com a nossa alma que nós buscamos ao Senhor. Perdoa, Senhor, nossas falhas, perdoa as nossas iniquidades, perdoa-nos, Senhor, para que possamos chegar diante do Senhor nesta noite, aprovado, limpo pelo Teu precioso sangue. Recebe, Senhor, a nossa adoração aqui nesta noite. Glória a Deus. Leva-me além. Louva o Senhor nesta noite. Todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
onde posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém. Glória a Deus. Eu eu vou ler um salmo, mas eu ia ler sozinho, mas quero que todos vocês leiam comigo, amém? Façam uma leitura bem forte para adorar o nosso Deus, amém? Salmo de número 84. Esses salmos, sempre eu comento dele, aqui escrito pelos filhos de Coré. Eles faziam uma peregrinação para ir até a casa do Senhor, e tudo que eles queriam era estar na presença de Deus, amém? Nesse salmo ele diz, está até uma impressão, que ele tem uma inveja dos pardais e das andorinhas que faziam o seu ninho em cima do altar do Senhor. Ele diz, olha que privilégio das andorinhas e dos pardais, está lá no altar do Senhor. Então é coisa muito linda, e nós temos que nos tornar, nos esforçar para ter um coração de adorador como esses filhos de Coré, amém? Vamos lá? Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a tua prole, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cuja o coração estão a caminhos aplanados.
vão vindo de força em força até que cada um deles aparece em Sião perante o Senhor. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Pois o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e não nega bem alguns aqueles que andam em retidão. Amém? Esse é o nosso Deus, amém? Então que nós possamos adorar o Senhor hoje dessa forma, desse jeito, com temor, com tremor junto dele, porque ele é o nosso Deus. Bem-aventurado você que está aqui na casa do Senhor hoje, amém? Bem-aventurado você que está buscando o Senhor hoje, amém? Vamos adorar o Senhor com mais um cântico. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus. Junto ao poço estava eu, como um homem judeu, viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou.
o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus, amém. Graças a Deus. Glória a Deus, amém. Como é bom estar adorando o Senhor, amém? E a oportunidade que a gente tem de poder glorificar esse Deus, ela é tremenda, amém? Assenta um minutinho. E o prazer de estar na casa do Senhor, adorando Ele. Eu estava olhando agora aqui para a pastora Célia, ela fica olhando, né, os meninos cantar, né? Esses dias nós fomos na igreja Amor e Graça, aí o pastor rasgou o verbo para cima dele. Como que vocês estão adorando a Deus, né? E buscando o Senhor de uma forma muito especial. Ele falando, né? Aí eu falei assim, porque nós temos 3 horas de ensaio no domingo de manhã, né? E é os ensaios atrapalhados, né? E hoje teve um culto abençoado, hoje de manhã, foi muito bom. Hoje nós estávamos com umas 30 mais ou menos, uns 32, Durval? 32 aqui, né, de manhã, juntar 32 dessas pessoas dependentes químico e a gente orar, falar com Deus, ensinar e mostrar, né, como foi bom. E tem dia que eu vou falar, viu, se não é a barriga convencer o Cláudio que tem que parar o culto, ele não para. Vem cá, Cláudio.
A barriga hoje convenceu o Cláudio. Vai chegando uma hora que... Foi a barriga ou o horário mesmo, hein? Hã? Aí ele chega e fala assim, tem que chamar o pastor. Se o pastor não vir, ele não libera a comida. Aí ele pega e chama eu, né? Foi bom hoje, né? Paz seja com todos. Foi maravilhoso. Foi uma manhã muito gostosa, né, Marcelo? Foi especial, como todo domingo, mas hoje ainda foi melhor ainda, né? Hoje Deus reuniu aqui muitos talentos, sabe? Muitos talentos aqui. Então, Ele tem dado no nosso meio prova de que é o Deus provedor, sabe? E Ele nos capacita para que a adoração dele seja mais nítida, seja mais gostosa, né? E hoje foi um desses domingos, foi uma dessas manhãs que são únicas na vida. Nós cantamos, nós tivemos testemunho, tivemos muitas alegrias aqui, sabe? Então eu digo que vale a pena, né, a gente estender a mão para aqueles que necessitam, e Deus nos dá em dobro a alegria que nós temos quando viemos para esse lugar no domingo de manhã. É maravilhoso, sabe? Porque eles, na dependência deles, eles, né, sabe que adorar o Senhor é melhor do que estar em qualquer outro lugar. E aqui eles ficam aqui dentro 3 horas com a gente aqui, louvando e adorando o Senhor. E para eles é festa. Vir na casa do Senhor é festa. E festejamos junto com ele, e essa alegria é contagiante. Essa alegria nos leva embora cheios, todos cheios. Essa alegria nos faz voltar para casa realizados, sabe? Nos faz voltar para casa sabendo que viemos e recebemos do Senhor. Tem Ele nos dado prova do amor dele. Tem dado força para essa banda é maravilhosa. Então, quando junta esses meninos que também tem o dom de tocar, tem o dom de cantar, aí a alegria é contagiante. Foi maravilhoso hoje aí, de manhã. E eu digo que Deus é maravilhoso e tem nos dado deste amor em abundância. E estamos aqui, celebrando este amor, né? E eu agradeço, né, por estar à frente desse trabalho, porque o pastor abriu as portas dessa igreja para que esses meninos venham adorar a Deus, sabe? E não fica falando desse Deus lá na rua e não tem um lugar, sabe? Para cantar para esse Deus, não tem um lugar para falar, né? Tudo quanto tem acumulado nesses dias de sofrimento, nesses dias de desprezo, sabe? Porque na rua não é muito bom, né, Marcelo? As coisas na rua é sofrida. E quando vê essas portas abertas para que eles possam expressar o amor de Deus, eu digo que a alegria nos inunda. A alegria é contagiante. Eu agradeço a Deus, né? Porque os irmãos têm nos ajudado, os obreiros têm estado conosco, né? Todos os domingos. Os obreiros são escolhidos, né? São escolhidos do Senhor. E eu digo que só tenho a agradecer mesmo todos que comigo partilham deste amor, sabe? Que Deus nos deu para partilhar nessa igreja. Amém? Eu agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus tem cuidado de nós.
e tem feito. E a gente só sabe dessas coisas quanto verdadeiramente Deus ele tem nos abençoado. Um deles falou assim: puxa, pastor, hoje o culto foi muito bom, né? Eu falei: mas todo domingo o culto é bom, não é bom porque você não faz ele ficar bom? Hoje todo mundo fez o culto ficar bom. É igualzinho aqui hoje, o culto só vai ficar bom se você participar. Agora, se ficar parado aí, só olhando para mim, olhando para a banda, beleza. Mas se você começar a adorar a Deus, tu vai receber milagre, vai receber poder, vai mudar tudo na tua vida, né? E é grande. Eu fico olhando todas as coisas, o início dela parece que é muito difícil, e depois você vai prestando atenção que o crescimento é mais difícil ainda. E a gente está passando já por isso. E Cláudio citou muito o Marcelo, porque o Marcelo hoje está virando estrela, né? Vem cá, Marcelo. Hoje o Marcelo está virando estrela aí, tá? E nós é bonzinho, nós deixa tirar um pedacinho. Pode pegar o Marcelo, dividir ele para tudo quanto é lado aí, né? Marcelo agora já virou embaixador, já. Tá bem, filho? Virou embaixador já. É verdade, estou brincando, não. Já foi chamado, né? Pela assistência de Franca, e ele se torna um representante de Franca. Agora ele já está se tornando um representante de Franca na área dos dependentes químicos, moradores de rua. Já virou. A gente fala assim, mas o nome, como é que chama? Fórum População de Rua. É fórum, viu? Não é igualzinho uma senhorinha chegou lá no meu trabalho e falou assim: não, eu quero uma roupa mais grande porque que a mulher é gorda. Eu falei: não faz isso, ela vai processar a senhora porque chamou ela de gorda. Não pode chamar ninguém de gordo, nem de fofinha. Você tem que chamar de grande, né? Olha o tamanho grande. Não pode falar, né? Mas hoje você está representando Franca. Marcelo, ele agora, né? Graças a Deus, ele se libertou hoje, fez quanto tempo? 156 dias. 156 dias, dá 5 meses. Olha que nós cantamos isso de um em um, hein? De montinho em montinho. Nós cantamos isso, e hoje o Marcelo, ele está já representando, e isso é bom para nós, né, Cláudio? Nós vamos, através de ganhar força, para a gente poder encostar mais nessas pessoas. E, né? O ofício, o convite foi feito. Fala um pouquinho da sua história aí, vai. Eu já há muito tempo na minha vida eu vinha mexi, né, com população de rua. Fui gestor no CAPS da Sé em São Paulo em 2014, mas acabei recaindo, né? Me afundei. Sempre ouvi Deus falando comigo, mas nunca dava atenção, né? E depois que eu fui atropelado, minha vida mudou. Mas antes de eu ser atropelado, Deus falou comigo que eu ia passar pelo vale da sombra da sepultura, né? O vale da sombra da sepultura, da morte. E ali foi lacrado o caixão, né? Foi lacrada a sepultura. Mas o interessante é que Deus, ele falou comigo, não foi através de um servo dele que estava na igreja. Hoje eu estou analisando, junto com vocês, estou analisando que quem falou para mim ali foi Deus, mas estava em uma usuária, mas estava usando droga junto. Ali foi meu primeiro encontro com Jesus, com Deus.
Ali Deus falou comigo, mas eu acho quase semelhante a Paulo, né? Que até antes de 2014, eu era espírita. Nasci dentro do candomblé, dentro do ilê. Eu hoje, se fosse daquele lado de lá, eu poderia ser considerado como um babalorixá, ou seja, um pai de santo, né? Tenho as curas, até hoje eu tenho as curas, trago as curas, sou não mais, né? Eu fui raspado, pintado, catulado, eborizado para o espiritismo. E quando eu nasci, eu não nasci na maternidade, eu nasci já dentro da camarinha, com meus 3 dias de vida eu tive as primeiras curas. Então, eu não acreditava em Deus, acreditava nos espíritos. E nunca fiz nada de mal para os outros, mas eu via que a parte do espiritismo, eles sempre limpava, tirava macumba, trabalhos. Então isso me levava a uma oposição contra Deus, sabe? Eu não entendia por que às vezes uma macumba, em vez de pegar no pai, na mãe, igual que era feito, mas um anjo, uma criança, ele que pegava. Eu não entendia os planos de Deus, então eu era contra os planos de Deus. E foi até quando um pastor caído, ele me desafiou 3 vezes. Ele me desafiou, bem dizendo, a primeira: me levanta ao monte para orar. Eu fui a primeira vez e foi benção, né? Quem já foi no monte orar e viu o poder de Deus? É algo impressionante, é lindo. Mas né? Mas eu não acreditei. Para mim era um pó químico. Que nada. Esse cara está jogando esse pó químico aí, vou pegar ele no fraga. Deixa a próxima vez. E ele era um pastor e às vezes ele recaía. Mas o interessante é o trabalhar de Deus, né? E nessas recaídas, ele me pegou. E a gente trocamos ideia. Eu era bandido nessa época. Eu era criminoso. E chegou a ir até no terreiro. E ele foi lá que ele me desafiou. Aí, a primeira vez que eu fui, que eu achei que era mentira. Na segunda vez, nós oramos, tal, no mesmo local. E eu pude ver, sim, um certo temor. Mas no piscar de olho, tá lá, começou a aparecer o poder de Deus. Mas assim mesmo eu duvidei. Não acreditei. Mas 30 dias depois, ele, novamente, eu dentro do terreiro, ele foi lá me chamar. Mas hoje que eu estou analisando isso na minha vida, que sempre foi Deus. Sempre Deus me cuidou. Desculpa, pastor, se eu estou tomando tempo. E nisso, na terceira vez que eu fui, eu estou lá, eu falei, dessa vez vai ser diferente. Eu vou pegar esse pastor e vou desmascarar ele no meio de todo mundo. Sabe, a gente imaginando a cena, e foi isso que aconteceu. E eu fui. Certas horas da manhã, o negócio ficou tão feio que o inimigo, eu pude ver ruivados, eu vi ilusões dentro da mata. Eu vi que nós estávamos entre um pé de eucalipto e uma moita de bambu. A noite estava tão serena, tão gostosa, estrelada, que não tinha vento, tinha uma brisa. Mas esse pé de eucalipto, ele ia de um lado para o outro, as folhas, os bambus, ele retorcia de um lado, retorcia do outro, algo impressionante, e uma brasa. A brasa começou com um tamanhozinho assim no escuro, no fundo da mata, e veio subindo, subindo, até ficar grandão. Foi quando o pastor falou assim: olha, se vocês têm fé, não corre não, porque o inimigo está querendo impedir. Mas eu queria desmascarar o pastor. E Deus sempre falou comigo. Eu não consegui desmascarar o pastor, porque com os olhos vivos mesmo eu pude ver o poder de Deus descendo naquele dia sobre nós. Eu pude ver o inimigo sair fugindo. E nunca prestei atenção nisso, que Deus ele me escolheu em meio a isso. Hoje, ao passar dos anos, eu sempre sonhei com Franca. Mas eu sempre pensei que porque eu estava no meio das drogas e Deus não me escutava, mas eu não entendia o chamado. Então, aqui
foi onde que Deus está mudando a minha vida. Aqui que Ele me mostrou, e aqui que Ele está me fazendo a cura, aqui que Ele está me dando força, aqui que Ele está me dando, fazendo milagre. Eu estou vendo um milagre acontecer na minha vida. E através do projeto de vocês, hoje é aquilo, eu recebi o convite e vou representar a Franca, eu não sei, o Congresso Nacional do Fórum de População de Rua, dos moradores de rua, né? Graças a esse sonho, a qual sempre no início foi sempre um usuário, foi um morador de rua que me chamou. Hoje eu vou representar, a minha cura veio através do projeto de vocês também, né? Estou aqui uma outra hora, eu conto esse testemunho, estou aprendendo, nem sei o que deu, mas tá aí, deixa na expectação de Deus, né? Foi assim que Ele quis que seja e assim vai ser. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas logo ao Senhor. Marcelo, está custando dar conta de falar hoje. A dificuldade você vê que ele já fez tanta coisa na vida dele, né? Não é para um cara embaraçar com algumas palavras. A diferença da presença de Deus, a diferença do poder de Deus na nossa vida. Amém? E hoje está aí. Hoje eu estava comentando de manhã, no testemunho dele de fim do ano, que ele foi visitar parentes e lá ele foi desafiado a voltar para as drogas. Imagina, fazer um convite desse para um cara que 34 anos em droga, e ele poderia ter usado droga, bebido, fazendo tudo, ninguém ia ficar sabendo. E o interessante é que ele não fez isso por Deus. Ele não falou, não, Deus está me vendo e eu não vou usar droga. Mas ele simplesmente diz, ele pensou na igreja, ele pensou no pastor, pensou no trabalho daqueles que fizeram para que ele se libertasse, pensou nos amigos deles que ainda são dependentes químicos. E aí nós entendemos o amor pelo seu próximo. Então foi muito bom, Marcelo. E hoje vai ficar facinho? Não, vai ficar pior ainda. Porque que cada vez que você fala das bênçãos de Deus, o inimigo vai se revoltar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Que a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Amém? Tem um anjo poderoso cuidando de cada um de nós. Amém? E Ele está cuidando, Ele está fazendo coluna, Ele está fazendo a obra. E hoje eu vejo isso, né? Marcelo, um projeto nosso, um projeto de Deus, um projeto de Franca, um projeto também do abrigo, um projeto do Centro Pop, por que não? Amém? Então todos esses lugares são bênção, e logo logo nós estamos montando o nosso também, e vai ser bênção também, aonde que vamos estar buscando essas pessoas que sofrem, né, Marcelo? Sofre. É difícil. O sofrimento é muito grande, mas existe uma luz que pode iluminar o caminho dessa pessoa. Você quer que essa pessoa encontre essa luz? Quem deseja que essas pessoas encontrem essas luzes, a luz que se chama Jesus Cristo,
E para isso nós temos que nos esforçar mais. Amém? Amém? Vamos com mais um cântico, só para mudar o ambiente. Amém? Mas Deus é bom e tem cuidado de nós. Estou muito feliz com vocês. Estou feliz com Jesus Cristo. Estou feliz quando nós conseguimos fazer alguma coisa. Eu sei que Marcelo é um grãozinho de areia no oceano. Tem muito grãozinho que nós precisamos colher e cuidar. O próprio Jesus diz: eu vim para os que estão doentes. Então nós temos que ser profeta dos doentes, temos que ser sacerdote dos doentes e daqueles que sofrem. Amém? Teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, até pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração,
Você crê assim? Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem algo grande para você nesta noite. Confia nele. Os planos de Deus para a tua vida não pode ser frustrado. Você pode dizer amém? Amém? Vamos receber o pastor Ricardo com alegria. Amém? Glorificando, exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Boa noite, amados. Que a paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aí nesta campanha, do projeto de vida, e a nossa prioridade é cuidar da casa de Deus, Nossa prioridade é amar, estar na obra de Deus, estar na casa do Senhor, cuidando. E isso é bom, porque quando nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor com certeza está cuidando das nossas, Assim como o pastor dele sempre fala, Eu cuido da casa do Senhor, enquanto isso o Senhor cuida da minha. E isso tem dado certo, pastor? Graças a Deus, Maravilha, isso é bom. E nessa noite eu quero trazer para vocês uma mensagem que está no livro de Gênesis, capítulo 28. Glória a Deus. E nós vamos ler a partir do versículo de número versículo 10, a seguir, 28, 10. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho aqui da vida de Jacó. Aleluia. E diz assim: e partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, já darei a ti e à tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Diga graças a Deus. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, por esses acontecimentos que já fazem tanto tempo, mas ainda nos é útil, porque a palavra do Senhor, ela se renova, e a palavra do Senhor, ela é eterna, e os feitos do Senhor são eternos. E assim como naqueles dias
o Senhor abençoou a vida de Jacó. Assim hoje, nos nossos dias, o Senhor abençoa a tua igreja. A tua igreja também é a casa de Deus. E este lugar é a porta dos céus. Obrigado, Senhor, porque também está escrito que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo. Que o Senhor abençoe a todos que estão aqui, que o Senhor abençoe os que estão assistindo pela live, que o Senhor abençoe a todo aquele que crê e que confia na tua palavra, na tua presença e na tua misericórdia. Amém e graças a Deus. Amém? Queridos, nós conhecemos a história de Jacó, pois ela foi registrada no livro de Gênesis. E Jacó, então, ele era um homem temente a Deus, era um homem que acreditava na palavra de Deus, diferentemente de Esaú, seu irmão, que era meio largadão. Era um homem também caçador, era um homem também de alguns princípios, mas ele não queria muito se envolver nas coisas de Deus. Portanto, a palavra do Senhor diz que Jacó foi o escolhido de Deus para receber a bênção de seu pai Isaque, que havia recebido a bênção de seu avô Abraão. Por isso que Deus, ele se identifica como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Pois Jacó foi escolhido porquanto seu coração ele acreditava piamente em Deus. Mas como todo homem natural, eu e você, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós temos as nossas dificuldades às vezes de se engajar no nosso todo, de nos entregar totalmente a Deus. Jacó não era diferente. E Jacó, ele era um tanto trapaceiro. Uma certa feita, ele fez ali um guisado gostoso, seu irmão tinha ido caçar. E naqueles dias, e naquele momento, seu irmão caçando não conseguiu apanhar nada, nenhuma presa, e chegou cansado e com fome. Jacó tinha preparado ali um guisado muito gostoso, estava cheirando, estava aquele guisado cheiroso, colocou lá uma pimentinha, um temperinho, e o negócio estava exalando um cheiro agradável ao longe. Seu irmão chegou, meu irmão, me dá um pouquinho aí dessa sopa aí, desse guisado. Meu irmão, eu te dou sim, mas tem uma condição: se você me vender o seu direito de primogenitura. O que era o direito de primogenitura? Era que o primeiro filho nascido ali do casal, ele recebia a bênção, de seu pai. Então, como Deus tinha feito uma aliança com Abraão, essa aliança passou para o primogênito de Abraão, que foi Isaque. Isaque foi o filho da promessa, por isso ele era considerado o herdeiro da promessa, o primogênito da promessa. Isaque teve dois, Esaú e Jacó. Então Esaú seria o herdeiro da promessa, mas Esaú, como eu disse, ele não era uma pessoa de fé, ele não era uma pessoa temente a Deus ali, que buscava a Deus de coração e alma. Jacó, pelo contrário, era assim. E Deus então já havia planejado que Jacó seria o herdeiro da bênção. Contudo, algumas coisas teriam que ser feitas. E quando Jacó ele oferece ali o guisado sobre a condição de que
seu irmão vendesse para ele o direito de primogenitura, ele não pensou duas vezes. Que me importa esse direito de primogenitura? Isso aí para mim não vale nada. Eu estou aqui a morrer de fome, o que me vai valer isso daí? Está feito, fechado. Mas Jacó fez ele jurar. Não, mas então você tem que me jurar. Você tem que levantar a mão aí, uma postura aí, né? E jurar. Amados, nós aprendemos aqui nessa situação, nessa cena, o quão é poderosa as nossas palavras. Diga comigo, as minhas palavras são poderosas. Amém? Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Creia nisso, as suas palavras não são palavras ao vento, são poderosas. Quando Jacó falou para Esaú: Esaú, você tem que me jurar. Quando Esaú ele jura, ele diz: eu vendo, eu cedo, né, eu entrego o meu direito de primogenitura para o meu irmão Jacó. Pronto, jurei. Você jura pelo Deus de Abraão? Eu juro pelo Deus de Abraão. E Jacó então cedeu ali e falou: pode comer à vontade, o tanto que você quiser. Estava feito, queridos. Estava feito. Talvez materialmente, fisicamente, foi apenas um juramento bobo, foi palavras bobas. Mas para Deus não. Para Deus não. Oi? Pois é. Na verdade a gente acha que ele enganou, irmão, mas não enganou. Ele foi sincero: você quer o guisado? Eu te dou, você pode comer à vontade, mas você me cede o direito de primogenitura? Para que me importa o direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? Me dá aí, é seu. Não, então vamos jurar. Ele jurou. Quando ele jurou, ele entregou realmente. Ele não foi trapaça. Ocorre que ele achou que aquele juramento ali não tinha valido nada. Ele achou que Deus não tinha dado nenhuma atenção àquelas palavras que ele disse ali naquele dia, naquele momento. Mas lá na frente, quando o pai dele já estava com as vistas cansadas, quase não enxergava mais, velhinho, já para entregar a sua alma, né, que ele sabia que a vida dele já ia findando, ele chama o filho dele, Esaú, fala: Esaú, vai caçar, meu filho, e prepara aquele prato que o papai gosta, porque eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. E aí Esaú saiu para caçar. Nesse meio tempo, a esposa de Isaac, ela tinha ouvido a conversa e ela foi lá correndo e foi contar para Jacó: Jacó, seu pai vai abençoar Esaú, Jacó. Nós não podemos deixar isso acontecer. Aí que começa a atrapalhar. Nós não podemos deixar isso acontecer. Eu vou preparar aqui um prato gostoso que o seu pai gosta. Mulher, o bicho né? Mulher, ela sabe onde pegar o homem, né? Ela pega o homem pelo estômago, né? Olha para você ver onde começa o negócio. E aí então ela: mas mãe, como que eu vou fazer? E o meu cheiro? E o meu irmão, ele é peludo. E eu não tenho pelo, e o meu pai vai saber. Meu pai vai conhecer na hora que eu não sou o meu irmão. Não, vai lá, veste umas roupas lá e tem umas lãs lá, você veste essas lãs, coloca elas. O seu pai já não está enxergando mais, não vai saber a diferença entre você e seu irmão. Mas é minha voz. Não, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Vou preparar um jantar aqui, um prato gostoso. E aí ela coloca aquele prato nas mãos dele e ele vai lá. Eu acredito que ele foi lá tremendo de medo. Acredito que ele chegou lá assim: minha mãe está me colocando numa enrascada. Pai, eu vim trazer aqui o
o seu prato predileto, para que o Senhor venha me abençoar. Mas quem está aí? Seu filho Esaú. Mas sua voz, é porque eu estou meio rouco, estou gripado. Mas vem cá, chega aqui perto, filho. Aí Jacó chega lá, ele parpa nos braços de Jacó, cheira. Está meio aqui, meio ali, não está parecendo muito meu filho não, mas ele acabou convencido que era Esaú ali na hora. E abençoou. Antes disso ainda perguntou, mas como é que você conseguiu caçar tão rápido? Ah, Deus me abençoou e a caça já estava ali na minha frente, foi rapidinho. E aí abençoou ele. E ele saiu ali da presença do pai dele, rapidinho chegou Esaú. Pai, eu vim trazer aqui o teu prato. Quem é você? Ah, sou teu filho Esaú. Come, meu pai, para que o Senhor venha me abençoar. Ah, mas eu já acabei de abençoar você, velho. Aí Esaú caiu em si, que Jacó havia sido abençoado antes dele. Tudo isso, amados, querendo ou não, trapaça ou não, de uma certa forma, foi um plano de Deus. Mas na verdade não houve trapaça, porque ele já havia vendido o seu direito de primogenitura lá atrás. Que a mãe dele teve a revelação. Então não foi trapaça. Às vezes a pessoa fala, mas Jacó foi trapaceiro. Não foi. Amados, quando você abre a tua boca para falar alguma coisa, toma cuidado. Porque aquilo pode até não valer nada para você e talvez pode não valer muito para o outro que está ouvindo ali. Mas para Deus as nossas palavras têm peso. Para Deus as nossas palavras têm valor. E lá na frente você vai ou ser muito abençoado pelas palavras que saem da sua boca, ou você vai ser cobrado pelas palavras que saem da sua boca. Amém? Por isso que lá no livro de Provérbios diz: enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Às vezes as palavras da nossa boca, ela pode nos abençoar, mas também ela pode nos prender. E aí Esaú ficou irado e queria matar Jacó, queria acabar com ele. Foi quando então ele foi fazer essa viagem para passar uma temporada na casa do tio dele, Labão, irmão da sua mãe. Quando ele vai só com a roupa do corpo. Ele não dá tempo de ele apanhar nada, ele sai fugindo, porque o seu irmão já estava espreitando-o para matá-lo. E quando ele chega num determinado lugar ali, ele não tinha nem onde dormir. Ele arruma uma pedra, coloca ela como cabeceira e deita-se ali, usando-a como uma almofada, como um travesseiro. E foi quando Deus ele se manifestou ali em sonho a Jacó. E o Senhor mostrou a Jacó uma grande escada que começava justamente ali naquele lugar onde ele estava. E essa escada, ele via ali os anjos do Senhor. E lá no topo da escada, ele viu o próprio Senhor. E o Senhor então falou com ele. E o Senhor então se manifestou a ele. Quando ele acordou daquela noite, daquele sono, ele, mas espera aí, que lugar terrível é esse? Ele diz aqui, acordado pois Jacó do seu sono, disse, no versículo 16, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Aonde você está nessa noite? Na casa de Deus. Deus habita neste lugar. Mas pastor, como é que Deus habita neste lugar?
Se a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que Deus não habita em parede, irmãos, aonde quer que seja, que nós nos congregamos, nos reunimos, pode ser numa casa, na casa de vocês, pode ser no templo, pode ser numa mata, pode ser onde for, que onde 2 ou 3 se reúnem para invocar o nome do Senhor, ali a presença do Senhor se faz. E este lugar é a casa de Deus, porque foi consagrado como templo para congregarmos neste lugar. Por isso a presença de Deus, ela está aqui. E aonde habita a presença de Deus, o próprio Deus está presente. Porque o que é presença? Ali tem a presença do pastor. O pastor está ali. Ali está a presença do outro pastor. O pastor está ali. Aqui está a minha presença. Eu estou aqui. Então, onde habita a presença de Deus, o próprio Deus está presente. Por isso que é presença. Porque senão seria ausência, não é verdade? Então Deus se faz presente. E Jacó entendeu que aquele lugar, como Deus havia aparecido para ele ali, aquele lugar então foi mudado o seu nome para Betel. O que significa Betel? Casa de Deus. E ele pegou aquela pedra e colocou ela em cima de uma outra pedra e pegou o único bem que ele tinha consigo, que era um vidro de azeite. E ele derramou aquele azeite sobre a pedra e ele proferiu as seguintes palavras: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. A cidade chamava Luz. Aí ela passou a se chamar Betel, que significa casa de Deus. E ele disse mais: e Jacó fez um voto dizendo: Senhor, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Então ele prometeu que naquele lugar ele ia construir um templo, uma casa para o Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó fez um voto com Deus e disse: ó Senhor, se o Senhor me fizer prosperar nessa viagem que eu estou fazendo, se o Senhor me der pão para comer, veste para vestir, se o Senhor me fizer voltar para este lugar, para minha própria casa em paz, então este lugar que eu tenho colocado, essa coluna, eu vou fazer uma casa de Deus, vou fazer um templo para o Senhor. E de tudo que o Senhor me der, ele não tinha nada. Quando ele fez esse voto, só tinha o vidrinho de azeite que ele derramou na pedra. Mas de tudo que o Senhor me der, certamente te darei o dízimo. Jacó chegou lá na casa do tio dele, só com trapos, né, de roupa, porque a roupa vai se desgastando na viagem. Não tinha mais nada. Mas Deus abençoou Jacó. Anos depois, quando ele saiu lá da casa do tio dele, ele estava mais rico do que o seu próprio tio. Deus havia dado para ele um império de riquezas. Amém?
Você acha que Deus não pode fazer isso com você? Deus pode fazer isso e muito mais na nossa vida. Qual é o seu voto com Deus? O que você tem feito para a casa de Deus? O que você tem feito por amor à obra de Deus? Faça um voto com Deus, mas faça, não é porque eu estou falando, não. É você e Deus. É você com Deus. No momento certo você vai sentir essa fé e essa necessidade de votar a Deus um voto. E Deus vai te honrar. E Deus vai te abençoar. E Deus vai te fazer prosperar. E quando eu digo prosperar, não é só riqueza, dinheiro, bens materiais, não. Deus vai te fazer prosperar em todas as áreas da sua vida. Amém? Creia nisso, querido. Creia nisso. Isso aconteceu também, só já para encerrar, com Obed-edom. Davi havia colocado um propósito de buscar a arca de Deus. E naqueles dias ali, ocorreu alguns fatos que Uzá, ele foi segurar a arca, porque a carroça onde ela estava pendendo para trás, e ela ia dar de querer cair. E ele estendeu as mãos para segurar a arca, e saiu fogo da arca, e consumiu Uzá, morrendo ali no mesmo instante. Davi ficou muito triste com aquela situação, e falou: mas como posso então eu querer levar a arca de Deus, a presença de Deus, para Jerusalém? E acontece uma tragédia dessa, e Davi ficou muito chateado, muito triste com aquilo. E ele então decidiu levar essa arca lá para uma fazenda na casa de Obed-edom. Quando a arca chega ali na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que ela permanece ali durante 3 meses. Vamos fazer a leitura. 1 Crônicas 13, versículo 11 a seguir, pastor Gabriel. A Arca da Aliança no Antigo Testamento era o símbolo físico da presença de Deus. Então, aonde a arca estava, ali também estava a presença de Deus. Hoje, nós não precisamos de arca para termos a presença de Deus, pois Deus habita no coração do homem. Deus habita no templo que é consagrado a Ele. Não nas paredes, mas Ele habita aqui agora, porque nós estamos aqui. Amém? A presença de Deus está aonde nós estamos reunidos para invocar o nome do Senhor. Pastor, mas se eu estiver sozinho, a presença de Deus estará lá comigo? Sim. Se você é de Deus, e se você é uma pessoa que tem o Espírito de Deus, a presença de Deus está com você, mesmo se você estiver sozinho. E como que eu sei se eu tenho o Espírito de Deus? Todo aquele que é dele, esse tem o Espírito de Deus. Porque aquele que não tem o Espírito de Deus, ele considera como se Deus fosse anátema, como se Deus não existisse. Então, todo aquele que tem fé em seu coração, todo aquele que recebeu Jesus Cristo na sua vida, todo aquele que foi batizado nas águas para o arrependimento dos seus pecados, se tornando uma nova criatura, esse tem nele a presença de Deus. Mas antes era a arca. E aí então, vamos ler aqui, no versículo 11.
E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, à cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém? Sabe por quê, queridos? Porque Obed-edom era um homem temente a Deus. Porque Obed-edom, ele tratou a presença de Deus com amor. Ele tratou a presença de Deus com respeito. Ele amou a presença de Deus dentro da sua casa. Nós já pregamos muito sobre Obed-edom aqui quando nós fazíamos a campanha da arca. Alguns de vocês devem lembrar. Imagina Obed-edom horas e horas ali sentado, ou talvez até mesmo em pé, olhando para aquela arca, e dentro dele uma alegria contagiante por estar diante da presença de Deus. E ele amava estar diante da presença de Deus. E Deus se alegrou com isso. Deus se alegra com aqueles que se alegram com a sua presença. E Deus começou a tratar não só com Obed-edom, mas tratou com toda a sua casa, com toda a sua família, com as suas terras. E aquele homem prosperou muito. Tudo quanto ele tinha foi abençoado e próspero. 3 meses depois, alguém disse para Davi: Davi, sabe lá o geteu lá, o Obed-edom, aonde o Senhor mandou que nós levássemos a arca e a deixássemos lá? Pois é, Deus abençoou poderosamente a vida daquele homem. E aquele homem foi transformado. A casa dele foi transformada. O senhor não vai acreditar se o senhor for lá. Como que aquele homem prosperou. Como que Deus tem abençoado aquela casa, aquela família. Até os animais dele, você não vai acreditar. Como que Deus tem abençoado os animais dele. Como Deus tem abençoado as colheitas dele. 3 meses só. Como que Deus transformou a casa dele. E aí Davi se animou de novo. Ah, não, vamos lá, tem que ir lá buscar essa arca. E aí ele planejou tudo e foi lá e buscou a arca. Mas isso é só para vocês entenderem como é importante a presença de Deus. Que a presença de Deus nunca falte na sua vida. Que a presença de Deus nunca falte nessa casa. Que a presença de Deus nunca falte dentro do nosso lar e no seio da nossa família. Porque aonde estiver a presença de Deus, ali há amor, ali há esperança, ali há misericórdia e ali há salvação. Amém? Se coloque de pé. Louvado seja Deus. Coloque a mão sobre o teu coração. Vou orar. Coloque a mão sobre o teu coração. Repita comigo. Meu Deus, eu amo estar na tua casa. Eu amo estar na tua presença. Que nunca falte a presença do Senhor
na minha vida, no meu coração. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, obrigado, Senhor, porque dantes a presença do Senhor se manifestava sobre a arca do concerto, a arca da aliança, e todos tinham que estar lá no templo de Jerusalém para poder então sentir um pouquinho da tua presença. E mesmo quando a arca desapareceu, ainda assim o povo ia até o templo de Jerusalém, porque ali a presença do Senhor se manifestava. Hoje, na nova e eterna aliança, a presença do Senhor, ela se faz de maneira simples, porque aonde habita o Espírito do Senhor, ali há a liberdade. Aonde habita o Espírito do Senhor, ali nós podemos sentir a tua presença. E a tua presença, ela nos renova. A tua presença, Senhor, ela nos levanta. A tua presença, Senhor, ela nos aquece. A tua presença, Senhor, ela nos faz prosperar em todas as áreas da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nunca negastes a tua presença àqueles que confiam em ti, àqueles que buscam o teu santo nome. Por isso, meu Deus, manifeste a tua presença dentro desta casa, porque este lugar não é outro senão a casa de Deus, e que aqui habite a tua presença, e que quando as pessoas entrarem por aquela porta, a presença do Senhor vai contagiá-las. A presença do Senhor vai mostrar os benefícios do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor e a salvação que vem pelo Senhor através de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, que a mão do Senhor esteja sobre esta casa e sobre essas vidas que aqui estão nesta noite, e que a mão do Senhor esteja sobre aqueles que nos assistem pela live e alcance os mais remotos lugares, aonde, ó Deus querido, esta pessoa ouvir esta palavra, que a presença do Senhor possa alcançá-la através das redes e através, ó Deus, do testemunho. Que a mão do Senhor venha abençoar teu povo aqui nesta noite, e que cada um deles possam receber, ó Deus, a presença do Senhor, para destruir doenças, para destruir enfermidades, para destruir o mal, para quebrar os grilhões de ferro e as cadeias de bronze, e desfazer as amarras que o inimigo muitas das vezes coloca, enrolando a vida dessa pessoa, fazendo com que ela tenha uma vida toda atrapalhada, toda enrolada, nada dá certo, mas que a partir de hoje, ó Deus, a vida dessa pessoa, assim como o Senhor transformou e abençoou Obed-edom, assim a presença do Senhor vem transformar a vida deste homem, a vida dessa mulher, e que eles sejam libertos, que eles sejam curados, que eles sejam transformados pelo poder do Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, com a tua santa presença na vida de cada um deles e na nossa vida também. Amém e graças a Deus. Diga obrigado, meu Deus, pela tua presença estar dentro de mim, na pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Vamos aplaudir a Deus com alegria, né?